Santíssima Virgem Maria, desatadora dos nós, rogue por minhas necessidades urgentes e milagres. Se sua vida parece emaranhada em nós impossíveis que nenhuma mão humana pode desatar, se você tem esperado por uma solução que parece nunca chegar, se você está carregando fardos tão apertados que não consegue ver onde um problema termina e outro começa, então você chegou ao lugar certo na hora marcada. Há uma mãe no céu que se especializa no impossível, que pega os fios emaranhados de nossas situações mais desesperadas e os apresenta ao seu filho com mãos que nunca falharam. Hoje, você não está orando sozinho, e os nós que você carrega já são conhecidos por aquela que desata o que ninguém mais pode tocar. Para aqueles enfrentando ruína financeira que aperta como uma corda. Para casamentos se desfazendo fio por fio. Para filhos perdidos na escuridão. Para a saúde que se deteriora apesar de todo o esforço. Para portas que permanecem fechadas não importa o quanto você bata. Para relacionamentos rasgados além do reparo humano. Para vícios que prendem como correntes. Para batalhas legais que consomem tudo. Para depressão que sufoca a esperança. Para futuros que parecem cancelados antes mesmo de começar. Nossa Senhora desatadora dos nós vê cada fio emaranhado de sua vida e ela já está trabalhando. Querido amigo, Deus o trouxe aqui porque Ele conhece os nós que você carrega, as noites que você chorou, as orações que você pensou que não foram ouvidas, as situações que duraram tempo demais. Maria, a mãe que ficou sob a cruz e nunca abandonou seu filho, não vai abandonar você. Ela que disse sim quando tudo parecia impossível, e que confiou quando não havia razão lógica para confiar, que acreditou que Deus podia fazer milagres nas circunstâncias mais improváveis, está voltando seu olhar maternal para você agora mesmo. Antes de entrarmos neste encontro cheio do Espírito com Deus através desta oração, quero agradecer do fundo do meu coração por você escolher orar conosco hoje. Sua presença aqui não é apenas uma visualização ou um clique, é um ato de fé. Se esta oração tocar seu coração, se você sentir a presença do céu se aproximando, por favor, considere curtir este vídeo como um pequeno sinal de sua fé. Compartilhe com alguém que está carregando fardos impossíveis, alguém cuja vida está emaranhada em nós que não consegue desatar, alguém que precisa saber que o céu não se esqueceu dele. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para nunca perder nossas orações diárias por cura, solução e situações impossíveis. Convido você a fazer uma ação de fé agora mesmo. Nos comentários abaixo, escreva estas palavras simples: Maria, rogue por mim. Depois compartilhe uma intenção, um nó que você está confiando a ela hoje. Não precisa ser longo ou detalhado. Apenas nomeie e libere. Depois de escrever sua intenção, role pelos outros comentários e escolha uma pessoa para orar. Deixe-a saber que você está ao lado dela. Escreva, orei por você. Ou simplesmente curta o comentário dela. É assim que nos tornamos o corpo de Cristo, uns para os outros. É assim que o céu multiplica a graça através de nossa unidade. Vamos preparar nossos corações para entrar em oração. Onde quer que você esteja, e em qualquer circunstância que o trouxe a este momento, saiba que você é visto, você é amado, e você não está além do alcance da misericórdia de Deus. Os nós em sua vida não são complicados demais para aquele que criou a ordem do caos. Vamos fazer o sinal da cruz juntos e confiar tudo a Deus através da poderosa intercessão de Maria, desatadora dos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, chegamos diante de Ti hoje não com nossa própria força, mas com a confiança de filhos que sabem que tem uma mãe no céu que os ama. Trazemos a Ti as situações emaranhadas de nossas vidas, os nós que se formaram através do pecado, através do sofrimento, através da quebra deste mundo caído, através de escolhas que lamentamos e circunstâncias além do nosso controle. Não vimos exigindo ou presumindo, mas vimos confiando que Tu és um Pai que ouve os gritos de Teus filhos, que vê nossa necessidade desesperada, que sabe exatamente onde estamos e o que estamos enfrentando. Senhor Jesus Cristo, Tu nos deste Tua mãe ao pé da cruz. Em Teus momentos finais de agonia, com Teu último suspiro, Tu olhaste para ela e para o discípulo que amavas e disseste: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Daquela hora, Maria tornou-se a mãe de todos que pertencem a Ti. Ela é nossa mãe,
dada a nós por tua própria vontade, nomeada por tua própria autoridade, confiada com o cuidado de todos que buscam refúgio em ti. Hoje reivindicamos esse presente. Vimos a ti através das mãos de tua mãe, pedindo-lhe que apresente nossas necessidades desesperadas, nossas situações impossíveis, nossos nós emaranhados diante de teu trono de graça. E Santíssima Virgem Maria, desatadora dos nós, voltamo-nos para ti com corações que estão pesados e vidas que estão emaranhadas além de nossa capacidade de consertar. Tu sabes o que significa viver com incerteza, confiar quando não podes ver o caminho à frente, dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando ela exigia tudo de ti. Quando o anjo veio a ti em Nazaré, tu não entendeste como o plano de Deus se desdobraria, mas tu acreditaste. Tu confiaste. Tu te rendeste. E através do teu fiat, através do teu sim, a salvação veio ao mundo. Hoje, precisamos que nos ensines essa mesma confiança, essa mesma rendição, essa mesma disposição de acreditar que Deus pode fazer o impossível. Trazemos a ti agora cada nó de medo que se envolveu ao redor de nossos corações. Medo do futuro, medo da perda, medo do fracasso, medo de que nossas orações não sejam respondidas, medo de que esperamos demais, de que cometemos erros demais, de que Deus desistiu de nós. Esses medos se torcem ao redor de nossa fé como espinhos, sufocando a vida de nossa esperança, fazendo-nos duvidar se algo pode mudar. Maria, tu que foste dita pelo anjo para não temer, que ouviste essas palavras no meio de circunstâncias impossíveis, intercede por nós. Pede a teu filho que afrouxa esses nós de medo, que desemaranhe a ansiedade que nos mantém acordados à noite, que substitua nosso terror por confiança. Não pedimos para viver sem desafios, mas pedimos pela graça de enfrentá-los, sabendo que nunca estamos sozinhos, que o céu está lutando por nós, que todo nó eventualmente será desatado. Santa Mãe, trazemos a ti o nó do desespero financeiro que tantos estão carregando hoje, de contas que não podem ser pagas, dívidas que crescem maiores a cada dia, empregos que foram perdidos ou salários que não são suficientes, negócios que estão falhando apesar de todo o esforço, casas que estão prestes a ser perdidas, contas bancárias que estão vazias, crédito que está destruído, futuros que parecem impossíveis porque não há dinheiro, sem provisão, sem caminho adiante. Esses nós financeiros estrangulam a esperança e criam vergonha, fazendo as pessoas se sentirem fracassadas, fazendo-as se perguntar se Deus se importa com tais necessidades práticas. Mas tu carregaste Jesus em teu ventre sabendo que tu e José eram pobres, que tu darias à luz em um estábulo, que tu fugirias para o Egito sem nada, que tu viverias pela fé e providência. Tu entendes o que significa confiar em Deus pelo pão diário. Intercede por aqueles que estão enfrentando ruína financeira. Desemaranhe os nós de dívida e pobreza. Abre portas de provisão que só Deus pode abrir. Que haja solução onde tem havido apenas bloqueio. Mãe Maria, confiamos ao teu cuidado o profundo nó de relacionamentos quebrados que prende tantos corações hoje. Casamentos que estão se desfazendo, pais e filhos que não falam há anos, irmãos divididos por raiva e falta de perdão, amizades destruídas pela traição, famílias rasgadas por conflito e mal-entendido. Esses nós relacionais causam dor tão profunda porque fomos criados para o amor, para a conexão, para a comunhão. Quando os relacionamentos são quebrados, algo em nós quebra também. Sentimos-nos abandonados, rejeitados, não amados, indesejados. Carregamos feridas que não vão curar porque a pessoa que nos machucou ainda está lá, e ainda com raiva, ainda distante, ainda sem vontade de se reconciliar. Maria, tu que ficaste ao lado de teu filho mesmo quando outros fugiram, que permaneceste fiel mesmo na hora mais escura, que perdoaste aqueles que crucificaram teu amado filho, mostra-nos como amar quando o amor parece impossível. Intercede pela cura em relacionamentos quebrados. Amolece corações endurecidos. Traz arrependimento onde há orgulho. Traz perdão onde há amargura. Desemaranhe os nós de raiva, ressentimento e orgulho ferido que mantém famílias divididas e corações separados. Trazemos a ti o nó desesperado de doença e enfermidade, desatadora dos nós. Há aqueles orando conosco hoje que estão batalhando com doenças que médicos não podem curar, condições que só pioram com o tempo, dor que nunca para,
diagnósticos que parecem sentenças de morte. Câncer se espalhando pelos corpos, corações falhando, rins desligando, mentes deteriorando, corpos traindo as pessoas que vivem neles. Esses nós físicos roubam não apenas saúde, mas esperança, não apenas força, mas alegria, não apenas anos, mas a capacidade de acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. Tu observaste teu filho sofrer de maneiras que nenhuma mãe deveria jamais testemunhar. Tu sabes o que significa ver alguém que amas em dor insuportável. Tu sabes a impotência de ser incapaz de tirar seu sofrimento. Mas tu também testemunhaste a ressurreição. Tu viste a morte desfeita. Tu experimentaste o impossível tornado possível. Intercede por todos que estão doentes hoje. Pede a teu filho que desemaranhe os nós de doença, que cure o que está quebrado, que restaure o que foi tirado, e que dê força para a jornada, seja a cura repentina ou lenta. Dá-lhes coragem para confiar em Deus, mesmo no vale das sombras. Mãe de Deus, confiamos a Ti o complicado nó de filhos que se afastaram. Filhos e filhas que não acreditam mais. Crianças presas no vício. Jovens perdidos na escuridão. Adolescentes fazendo escolhas que destruirão seus futuros. Filhos adultos que se recusam a falar com seus pais. Pródigos que estão longe de casa, longe da fé, longe da segurança. Pais estão orando conosco hoje, cujos corações estão despedaçados de preocupação, que ficam acordados se perguntando onde seus filhos estão, se estão seguros, se algum dia voltarão para casa. Esses são nós que não podem ser desemaranhados pela força, pela súplica, pela manipulação. Somente Deus pode alcançar o livre-arbítrio de outra pessoa e atraí-los de volta sem violar sua liberdade. Somente a graça pode realizar o que o esforço humano não pode. Maria, tu nunca perdeste Jesus para o pecado, mas tu o perdeste por 3 dias e teu coração foi perfurado com angústia até que o encontraste novamente. Tu sabes o que significa procurar por um filho, temer por um filho, confiar Deus com um filho quando não podes vê-lo ou protegê-lo. Intercede por cada pai que está carregando esse nó insuportável hoje. Desemaranhe a escuridão espiritual que capturou seus filhos. Quebre as correntes do vício, rebelião e incredulidade. Traga-os para casa, a casa do Pai onde pertencem. Trazemos a Ti o nó da oração não respondida, Mãe abençoada. Pessoas estão ouvindo hoje que têm orado pela mesma coisa por anos, por décadas até, e nada mudou. Eles pediram, buscaram, bateram, e a resposta parece ser silêncio. Eles jejuaram, fizeram novenas, visitaram lugares santos, rezaram incontáveis rosários, e ainda a situação permanece a mesma. Casamentos ainda quebrados, doenças ainda presentes, portas ainda fechadas, amados ainda perdidos. Esse tipo de espera cria um tipo especial de sofrimento porque nos faz perguntar se Deus ouve, se Deus se importa, se a oração até funciona. Começamos a duvidar não apenas do poder de Deus, mas do amor de Deus. Perguntamo-nos se fizemos algo errado, se estamos sendo punidos, se nossa fé é fraca demais, se devemos simplesmente desistir e aceitar que algumas coisas nunca mudarão. Maria, tu viveste a maior parte de tua vida não vendo a plenitude do que Deus estava fazendo através do teu sim. Tu criaste Jesus na obscuridade. Tu ouviste ser rejeitado e morto. Tu tiveste que esperar até depois da ressurreição e Pentecostes para começar a entender a magnitude do plano de Deus. Tu sabes o que significa confiar em Deus no longo e escuro meio da história quando nada faz sentido. Intercede por todos que estão cansados de esperar. Desemaranhe os nós de decepção e dúvida. Ajuda-nos a confiar que os atrasos de Deus não são as negações de Deus, que o silêncio não é ausência, que a resposta está vindo mesmo quando não podemos vê-la ainda. Pai Celestial, Tua palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, que o que pedirmos em Teu nome, Tu o farás, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirmos qualquer coisa em Teu nome, Tu o farás. Nós nos apegamos a esta promessa hoje. Estamos pedindo em nome de Jesus. Estamos pedindo através da intercessão de Maria, desatadora dos nós. Estamos pedindo com fé, embora nossa fé pareça pequena e fraca. Tu nos disseste no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20,
Que se tivermos fé como um grão de mostarda, podemos dizer a esta montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá, e nada será impossível para nós. Senhor, temos fé como grão de mostarda. É pequena, é frágil, mas é real. Trazemo-la a Ti e pedimos que a multipliques, que a faças crescer, que a uses para mover as montanhas em nossas vidas. Santíssima Virgem, desatadora dos nós, trazemos a Ti o nó de vergonha e arrependimento por pecados passados. Há pessoas orando hoje que são assombradas pelo que fizeram. Abortos que não conseguem esquecer. Adultério que destruiu famílias. Vícios que machucaram todos ao redor. De mentiras que arruinaram reputações. Roubos que violaram confiança. Palavras ditas com raiva que nunca podem ser retiradas. Anos desperdiçados em rebelião contra Deus. Esses pecados passados criaram emaranhados em suas almas, que os fazem sentir indignos do amor de Deus, sem merecer misericórdia, quebrados demais para serem curados. O inimigo usa esses nós para manter as pessoas presas em ciclos de culpa e auto-ódio, sussurrando que estão além do perdão, que nunca estarão limpos, que seu passado define seu futuro. Mas tu, Mãe Maria, viste o pior do pecado humano de perto. Tu observaste a humanidade crucificar teu filho inocente. Tu testemunhaste a profundidade da maldade de que os seres humanos são capazes. E ainda assim tu ficaste. Tu amaste. Tu perdoaste. Tu te tornaste a mãe da igreja, a mãe dos pecadores. É o refúgio daqueles que não têm outro lugar para ir. Intercede por todos que estão presos pela culpa e vergonha hoje. Desemaranhe os nós do pecado passado. Lembra-lhes que Jesus não veio para chamar os justos, mas os pecadores, que ele comeu com cobradores de impostos e prostitutas, que ele disse à mulher apanhada em adultério para ir e não pecar mais, não porque seu pecado não importasse, mas porque sua misericórdia era maior que seu fracasso. Ajuda-os a aceitar o perdão de Deus e perdoar a si mesmos. Confiamos ao teu cuidado maternal o nó da solidão que envolve tantos corações. Pessoas que estão cercadas por outros, mas se sentem completamente sozinhas. Pessoas que não têm ninguém com quem conversar, ninguém que entende, ninguém que verdadeiramente as conheça. Pessoas que passam dias sem contato humano significativo. Pessoas que comem cada refeição sozinhas. Pessoas que choram sozinhas no escuro e não têm ninguém para confortar. Pessoas que são solteiras quando anseiam ser casadas. Pessoas que são viúvas e o espaço vazio ao lado nunca para de doer. Pessoas cujos amigos todos se mudaram. Pessoas cujas famílias não se importam. Essa solidão cria um nó de isolamento que torna toda outra luta mais difícil de suportar, porque não há ninguém para compartilhar o fardo. Ninguém para encorajar, ninguém para simplesmente estar presente. Maria, tu experimentaste profunda solidão. Quando Jesus nasceu, não havia lugar na estalagem. Quando ele começou seu ministério, ele deixou tua casa. Quando ele foi preso, os discípulos fugiram. Quando ele morreu, tu ficaste com apenas alguns fiéis, enquanto as multidões que o haviam elogiado se afastaram. Tu sabes o que significa sentir-se sozinha mesmo no meio de outros. Intercede por todos que estão solitários hoje. Desemaranhe os nós de isolamento. Envia-lhes amigos, companheiros, comunidade. Ajuda-os a saber que mesmo quando nenhum ser humano está presente, tu estás perto. Deus está próximo dos corações quebrados. E o Espírito Santo é o Consolador que nunca parte. Mãe da Misericórdia, trazemos a Ti o terrível nó do vício que tem tantas pessoas presas hoje. Álcool que as controla. Drogas que as possuem. Pornografia que as escraviza. Jogo que as destrói. Comida que não conseguem parar de usar como conforto. Tecnologia que as mantém longe da vida real. Esses vícios formam nós que apertam a cada tentativa de se libertar, até que as pessoas se sintam sem esperança, derrotadas, convencidas de que nunca poderão mudar, e de que são fracas demais, danificadas demais, longe demais. Tentaram parar 100 vezes e falharam 100 vezes. Machucaram as pessoas que amam. Decepcionaram a si mesmas. Fizeram promessas que não puderam cumprir, e agora se perguntam se a liberdade é mesmo possível para elas. Mas servimos a um Deus que se especializa em quebrar correntes, que veio para libertar os cativos, que tem o poder de fazer o que a força de vontade humana não pode realizar. Maria, intercede por todos que estão presos pelo vício.
Desemaranhe esses terríveis nós que roubam liberdade, destroem famílias e levam as pessoas em direção à morte. Pede a teu filho que quebre o poder dessas compulsões. Envia-lhes as pessoas, os programas, as comunidades que podem ajudar. Dá-lhes a humildade de admitir que precisam de ajuda e a coragem de aceitá-la. Deixa-os experimentar a alegria da verdadeira liberdade. Trazemos diante de Deus hoje o nó de problemas legais que alguns estão enfrentando. Casos judiciais que podem mudar tudo. Acusações que não são verdadeiras. Julgamentos que parecem injustos. Sistemas legais que parecem manipulados contra eles. Batalhas pela custódia de filhos. Divórcios que os estão destruindo financeira e emocionalmente. Acusações criminais que ameaçam sua liberdade. Processos judiciais que podem tirar tudo pelo que trabalharam. Casos de imigração que mantêm seus futuros em equilíbrio. Esses nós legais criam estresse que afeta toda a área da vida, roubando sono, roubando paz, roubando esperança. As pessoas se sentem impotentes contra sistemas que deveriam trazer justiça, mas muitas vezes parecem trazer apenas mais sofrimento. Maria, tu sabes o que significa enfrentar sistemas injustos. Teu filho recebeu um julgamento que foi uma zombaria da justiça. Falsas testemunhas testificaram contra ele. A multidão escolheu libertar um assassino em vez do inocente. Ele foi condenado à morte embora não tivesse feito nada de errado. Tu viste tudo isso, impotente para parar, incapaz de apelar a qualquer autoridade terrena que ouvisse. Mas Deus não estava ausente. Mesmo na maior injustiça já cometida, Deus estava trabalhando sua maior vitória. Intercede por todos enfrentando batalhas legais hoje. Desemaranhe os nós de sistemas injustos. Traga a verdade à luz. Levante juízes que agirão com integridade. Fornece advogados que lutarão pelo que é certo. Dá sabedoria, favor e solução onde o esforço humano alcançou seu limite. Pai Celestial, na primeira carta de João, capítulo 5, de versículos 14 e 15, Tua palavra nos assegura que esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Ti, que se pedirmos qualquer coisa de acordo com Tua vontade, Tu nos ouves. E se sabemos que Tu nos ouves, o que pedirmos, sabemos que temos o que Te pedimos. Senhor, estamos vindo com confiança hoje, não porque merecemos algo, mas porque Tu nos convidaste a vir ousadamente ao Teu trono de graça. Estamos pedindo de acordo com Tua vontade, porque sabemos que é Tua vontade que famílias sejam curadas, que os doentes sejam restaurados, que os perdidos sejam encontrados, que os presos sejam libertados, que os que lamentam sejam consolados, que os que buscam encontrem, que os que batem tenham portas abertas para eles. Confiamos que Tu ouves estas orações. Acreditamos que Tu já estás trabalhando mesmo quando não podemos ver ainda. Sabemos que temos o que pedimos porque Tua palavra não mente e Tuas promessas não falham. Santíssima Virgem Maria, desatadora dos nós, trazemos a Ti o nó da desesperança que se instala sobre as pessoas quando a vida tem sido difícil por tempo demais. Quando uma crise segue outra sem pausa entre elas. Quando cada vez que começam a se levantar novamente, algo mais os derruba. Quando tentaram e falharam tantas vezes que não acreditam mais que o sucesso é possível. Quando os relatórios médicos continuam piorando. Quando a busca de emprego produz apenas rejeição. Quando o relacionamento não mostra sinais de cura. Quando o filho adulto recusa cada tentativa de reconciliação. Quando a situação financeira fica mais desesperada a cada mês. Quando a depressão se aprofunda, apesar da medicação e terapia. Se quando olham para suas vidas e não conseguem ver nenhuma razão para esperar que algo mude. Esse tipo de desesperança é um nó espiritual que sufoca a fé, que faz a oração parecer inútil, que sussurra que Deus os abandonou, ou nunca se importou em primeiro lugar. Mas Tu, Mãe da Esperança, acreditaste quando acreditar parecia absurdo. Tu ficaste ao pé da cruz vendo Teu filho morrer e de alguma forma ainda acreditaste que o plano de Deus era bom, que o amor venceria, que a morte não teria a palavra final. Tua esperança não era baseada no que podias ver, mas em quem Deus é. Intercede por todos que perderam a esperança hoje. Desemaranhe os nós do desespero. Reacende a chama da fé que cresceu fraca. Ajuda-os a lembrar que Deus foi fiel antes e Ele será fiel novamente, que a história não acabou, que a ressurreição segue a crucificação,
que amanhã vem depois da noite mais escura. Confiamos ao teu cuidado o nó de sonhos quebrados e expectativas decepcionadas. Pessoas que pensaram que suas vidas pareceriam diferentes a esta altura. Pessoas que tinham planos que desmoronaram. Pessoas que acreditavam que Deus as estava chamando para algo que nunca se materializou. Pessoas que investiram anos em relacionamentos que terminaram. Pessoas que trabalharam em direção a objetivos que nunca alcançaram. Pessoas que se sentem fracassadas porque o futuro que imaginaram não é a realidade que estão vivendo. Essas decepções criam emaranhados no coração que tornam difícil confiar Deus com novos sonhos, difícil esperar por algo bom, difícil acreditar que o plano de Deus pode realmente ser melhor do que o que imaginamos para nós mesmos. Maria, tu experimentaste isso. Tu criaste um filho que estava destinado à grandeza, mas sua grandeza não se parecia com nada que alguém esperasse. Ele não liderou exércitos ou derrubou Roma. Ele não estabeleceu um reino terreno. Ele não te poupou do sofrimento. O plano que Deus tinha era tão maior e mais glorioso do que qualquer coisa que pudesses ter imaginado. Mas chegar lá exigiu deixar de lado todas as tuas expectativas e confiar que Deus sabia o que estava fazendo. Intercede por todos cujos sonhos morreram. Desemaranhe os nós de decepção. Ajuda-os a lamentar o que perderam sem perder fé no que Deus ainda pode fazer. Mostra-lhes que às vezes Deus tem que desemaranhar nossos planos menores para abrir espaço para seus propósitos maiores. Mãe Maria, trazemos a Ti o nó da disfunção familiar que foi passado através de gerações. Padrões de abuso, ciclos de vício, legados de divórcio, gerações de pobreza, trauma herdado, crianças criadas sem pais, mães que nunca aprenderam a nutrir, famílias onde o amor nunca foi falado, onde o afeto nunca foi mostrado, onde crianças foram espancadas, ou negligenciadas ou abandonadas. Esses nós geracionais criam emaranhados que as pessoas carregam para seus próprios casamentos e criação de filhos, repetindo padrões que juraram nunca repetir, machucando pessoas que juraram nunca machucar, tornando-se o que desprezavam. Quebrar esses ciclos parece impossível porque o dano é tão profundo, tão antigo, tão tecido no tecido de quem são. Mas tu vens de uma linhagem também, Maria. Tua árvore genealógica incluiu adultério, assassinato, decepção e fracasso. O rei Davi, teu ancestral, foi um homem que cometeu pecados terríveis. No entanto, Deus te escolheu desta linhagem quebrada para ser a mãe do Salvador. Deus se especializa em redimir histórias familiares, em trazer beleza das cinzas, em fazer todas as coisas novas. Intercede por todos que estão presos em ciclos geracionais hoje. Desemaranhe os nós que foram amarrados por décadas ou séculos. Quebre o poder de padrões herdados. Deixe esta geração ser aquela onde o ciclo termina, onde a cura começa, onde um novo legado começa. Trazemos diante do céu o nó de lutas relacionadas ao trabalho. Empregos que são tóxicos e esgotantes. Chefes que são abusivos. Colegas de trabalho que criam ambientes hostis. Carreiras que estagnaram sem avanço possível. Trabalho que mal paga o suficiente para sobreviver. Desemprego que se estende mês após mês, apesar de inúmeras candidaturas e entrevistas. Negócios que estão falhando não importa o quanto as pessoas trabalhem. Chamados que parecem bloqueados com portas que não abrem. Sonhos de trabalho significativo que parecem permanentemente fora de alcance. Esses nós profissionais afetam não apenas as finanças, mas identidade, dignidade, propósito e autoestima. As pessoas começam a se perguntar se tem algum valor, se tem algo para contribuir, se Deus tem algum plano para suas vidas. Maria, tu foste prometida a um carpinteiro, um homem trabalhador que sustentava sua família, através da habilidade de suas mãos. Tu entendeste a dignidade do trabalho, a importância da provisão, os desafios de fazer as contas fecharem. Tu criaste Jesus em uma casa, onde o trabalho era valorizado e necessário. Intercede por todos que estão lutando em suas vidas de trabalho hoje. Desemaranhe os nós de desemprego, de subemprego e sofrimento no local de trabalho. Abre portas que foram fechadas. Concede favor com aqueles que tomam decisões de contratação. Traga oportunidades que usem os dons das pessoas e atendam suas necessidades.
Restaura dignidade e propósito para aqueles que se sentem inúteis e esquecidos. Pai Celestial, Teu Filho Jesus nos ensinou no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, para pedir e nos será dado, para buscar e encontraremos, para bater e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Senhor, estamos pedindo hoje, estamos buscando, estamos batendo, estamos vindo a Ti com nossas situações impossíveis, nossas vidas emaranhadas, nossas necessidades desesperadas. Acreditamos que Tu és um Pai bom que dá bons presentes aos Teus filhos. Confiamos que Tu ouves estas orações e que Tu já estás trabalhando de maneiras que ainda não podemos ver. Seguramos-te as Tuas promessas, porque Tua palavra é confiável e Teu caráter é fiel. Santíssima Mãe, desatadora dos nós, trazemos a Ti o nó da doença mental e emocional. Depressão que torna cada dia uma batalha para sair da cama. Ansiedade que torna a vida normal impossível. Ataques de pânico que vêm sem aviso e roubam todo o senso de segurança. Transtorno bipolar que cria caos em relacionamentos e trabalho. Esquizofrenia que distorce a realidade. Transtorno de estresse pós-traumático que mantém as pessoas presas em trauma passado. Transtorno obsessivo-compulsivo que cria rituais exaustivos. Transtornos alimentares que destroem corpos e mentes. Transtornos de personalidade que tornam impossível manter relacionamentos saudáveis. Esses nós de saúde mental são muitas vezes invisíveis para os outros, mas devastadoramente reais para aqueles que os carregam. As pessoas sofrem em silêncio, porque a doença mental carrega vergonha, porque admitir a luta parece admitir fraqueza, porque temem ser julgadas ou mal compreendidas. Tomam medicação que ajuda, mas não cura completamente. Vão à terapia que fornece ferramentas, mas não liberdade completa. Gerenciam sintomas, mas vivem com limitações. E às vezes se perguntam se algum dia se sentirão normais, algum dia experimentarão paz duradoura, algum dia se libertarão da prisão de suas próprias mentes. Maria, Tu experimentaste angústia mental quando Simeão te disse que uma espada perfuraria tua alma, quando perdeste Jesus por 3 dias, quando o viste sofrer e morrer. Tu sabes que o sofrimento da mente e do coração é tão real quanto o sofrimento do corpo. Intercede por todos que batalham com doença mental. Desemaranhe os nós em suas mentes e emoções. Traga cura onde a medicina sozinha não é suficiente. Conecta-os com os médicos, terapeutas e sistemas de apoio certos. Dá-lhes esperança de que a recuperação é possível e paz que transcende o entendimento. Confiamos ao Teu cuidado o nó da infertilidade e a angústia de querer filhos que não vêm. Casais que tentaram por anos. Mulheres cujos corpos não cooperam. Homens lidando com seus próprios desafios de fertilidade. Mês após mês de decepção. Abortos que quebram corações repetidamente. Intervenções médicas que falham. Processos de adoção que caem. O vazio de berçários que permanecem vazios. A dor de ver todos os outros terem o que desesperadamente querem. As perguntas que não têm boas respostas sobre por que Deus permite esse sofrimento. O isolamento que vem do luto que a maioria das pessoas não entende. Esses nós de desejo não cumprido criam dor tão profunda, porque o desejo por filhos é dado por Deus e santo. No entanto, a resposta parece ser não, ou espere, ou não da maneira que esperavas. Maria, Tu foste uma mãe que experimentou a alegria de carregar um filho e a agonia de perdê-lo. Tu entendes tanto o presente dos filhos, quanto a dor que pode vir através deles. Intercede por todos que anseiam por filhos. Desemaranhe os nós da infertilidade. Traga a concepção onde médicos dizem que é impossível. Traga gestações saudáveis até o fim. Torna caminhos de adoção claros. Conforta aqueles que devem aceitar que filhos biológicos não virão. Ajuda-os a confiar que o plano de Deus para suas vidas ainda é bom, mesmo que pareça diferente do que imaginavam. Trazemos a Ti o nó da aridez espiritual e distância de Deus. Pessoas que costumavam sentir-se próximas de Deus, mas agora não sentem nada. Pessoas cujas orações parecem ricochetear no teto. Pessoas que vão à missa por obrigação, mas não experimentam alegria. Pessoas que leem as Escrituras e não sentem nenhum movimento em seus corações. Pessoas que perderam seu primeiro amor por Cristo e não sabem como recuperá-lo.
pessoas que se perguntam se Deus retirou sua presença por causa de seus pecados ou fracassos. Pessoas que estão com raiva de Deus por não responder orações, por permitir sofrimento, por parecer ausente quando mais precisavam dele. Essa secura espiritual cria um nó que torna todas as outras lutas mais difíceis de suportar, porque a própria fonte de força e conforto parece indisponível. Quando não podemos sentir a presença de Deus, quando a adoração parece vazia, quando a oração parece inútil, começamos a nos perguntar se algo disso é real ou se estivemos nos enganando. Maria, tu viveste a maior parte de tua vida por pura fé, não por experiências religiosas espetaculares. Depois de Pentecostes, tu desapareceste no fundo da igreja primitiva. Tu não buscaste atenção ou consolações espirituais extraordinárias. Tu simplesmente acreditaste, simplesmente confiaste, simplesmente permaneceste fiel, mesmo quando não podias sentir a presença de Deus de maneiras óbvias. Intercede por todos que estão caminhando através da escuridão espiritual. Desemaranhe os nós de secura e distância. Traga-os de volta ao coração de Deus. Restaura a alegria de sua salvação. Ajuda-os a confiar que Deus está perto mesmo quando ele parece distante, que ele está trabalhando mesmo no silêncio, que sua fé é real mesmo quando seus sentimentos estão ausentes. Mãe da Igreja, trazemos a ti o nó da divisão no corpo de Cristo. Católicos que deixaram a Igreja e não retornarão. Cristãos lutando com outros cristãos sobre doutrina e prática. Igrejas divididas por conflito e lutas de poder. Famílias divididas sobre religião. Crentes que foram machucados por padres, ministros ou outros cristãos e agora não querem nada com religião organizada. Escândalos na igreja que causaram muitos a perder a fé. Desacordos sobre estilos de adoração, teologia, e política e moralidade que criam muros entre irmãos e irmãs em Cristo. Essas divisões afligem o coração de Jesus, que orou para que todos os seus seguidores fossem um. Elas enfraquecem nosso testemunho ao mundo, causam confusão e escândalo. Fazem a igreja parecer apenas outra instituição humana em vez do corpo de Cristo. Maria, tu estavas lá quando a igreja nasceu em Pentecostes, quando os discípulos estavam juntos em um só lugar, unidos em oração, esperando pela promessa do Pai. Tu tens observado a igreja crescer e lutar através de 2000 anos. Tu viste sua beleza e sua quebra. Intercede pela unidade na igreja. Desemaranhe os nós da divisão. Traga cura para aqueles que foram feridos pelo povo de Deus. Chama de volta aqueles que saíram. Ajuda-nos a discordar com caridade, a buscar a verdade com humildade, a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Pai Celestial, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27, Jesus olhou para seus discípulos e disse que com o homem é impossível, mas não com Deus. Pois todas as coisas são possíveis com Deus. Senhor, estamos enfrentando situações impossíveis hoje. Nós que não podem ser desemaranhados pela sabedoria humana ou força humana. Problemas que derrotaram toda tentativa de resolvê-los. Relacionamentos que parecem além do reparo. Doenças que não têm cura. Buracos financeiros profundos demais para sair. Vícios fortes demais para quebrar. Pecados vergonhosos demais para confessar. Feridas profundas demais para curar. Mas não estamos confiando na habilidade humana hoje. Estamos vindo ao Deus para quem nada é impossível. Estamos pedindo que tu faças o que somente tu podes fazer. Estamos confiando que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que dividiu o mar vermelho, que fez o sol parar, que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes, que curou os cegos e ressuscitou os mortos, está disponível para nós hoje através da oração e fé. Santíssima Virgem Maria, desatadora dos nós, trazemos a ti o nó de pais idosos e os desafios de cuidar deles. Filhos que estão vendo seus pais declinarem. A inversão de papéis de ter que cuidar de seus pais. O luto de ver pessoas fortes se tornarem fracas e frágeis. A exaustão de cuidar enquanto tenta gerenciar sua própria vida. O fardo financeiro de cuidados médicos e vida assistida. A culpa de não poder fazer o suficiente. A dor de assistir à demência, roubar a pessoa que conhecia. As decisões impossíveis sobre tratamento e cuidados no fim da vida. O luto antecipatório de saber que a morte está chegando. Os conflitos familiares sobre como cuidar de pais idosos.
Esses nós de cuidados com idosos criam estresse que afeta cada relacionamento e cada área da vida. As pessoas se sentem presas entre cuidar de seus pais e cuidar de suas próprias famílias. Estão física, emocional e financeiramente esgotadas. Sentem-se culpadas, não importa o que façam, porque não há soluções perfeitas. Maria, tu cuidaste de pais idosos. A tradição nos diz que tu cuidaste de José em seus últimos dias. Tu entendeste o dever sagrado de honrar pai e mãe mesmo quando é difícil e custoso. Intercede por todos que estão cuidando de pais idosos. Desemaranhe os nós de conflito familiar em torno dos cuidados. Fornece recursos e apoio. Dá sabedoria para decisões difíceis. Concede paciência e resistência. Ajuda-os a ver esta estação como uma oportunidade de retribuir o amor que receberam, de honrar aqueles que lhes deram a vida, de servir Cristo nos menores destes. Confiamos ao teu coração maternal o nó do trauma de abuso sofrido. Abuso físico que deixou cicatrizes em corpos e almas. Abuso sexual que roubou inocência e confiança. Abuso emocional que destruiu autoestima. Abuso espiritual de líderes religiosos que usaram Deus para manipular e controlar. Abuso sofrido na infância que moldou todos os relacionamentos futuros. Abuso suportado em casamentos que deveriam ter sido seguros. Abuso por aqueles que deveriam proteger. O trauma cria nós de medo, vergonha, raiva e dor que afetam cada área da vida. As vítimas não conseguem confiar em ninguém completamente. Lutam com intimidade. Sentem-se sujas e danificadas. Batalham pensamentos de suicídio. Carregam raiva em direção a seus abusadores. Lutam para perdoar. Perguntam-se por que Deus permitiu que acontecesse. Sentem que o abuso foi de alguma forma sua culpa. Esses são alguns dos nós mais dolorosos porque foram amarrados pelo mal, pelo pecado, pelo livre-arbítrio de outra pessoa escolhendo machucar um inocente. Maria, tu viste teu filho ser abusado, espancado, zombado, torturado e morto por pessoas que gostavam de seu sofrimento. Tu sabes o que significa testemunhar o mal e ser impotente para pará-lo. Tu sabes a agonia de ver alguém que ama ser violado e destruído. Intercede por todos que carregam o trauma do abuso. Desemaranhe esses terríveis nós. Traga cura profunda para almas feridas. Ajuda-os a saber que o abuso não foi sua culpa, que não são mercadorias sujas ou danificadas, e que Deus ainda os ama, e tem um bom plano para suas vidas. Traga justiça onde possível, e paz onde a justiça é adiada. Trazemos a ti o nó da confusão de identidade e a luta para saber quem somos. Pessoas que acreditaram em mentiras sobre si mesmas por tanto tempo que não conhecem mais a verdade. Pessoas cuja identidade foi moldada por abuso, rejeição e abandono. Pessoas que se definem por seus fracassos em vez do amor de Deus. Pessoas que estão tentando encontrar identidade em coisas que não podem satisfazer, como sucesso, aparência, riqueza ou aprovação dos outros. Pessoas que estão confusas sobre gênero e sexualidade e estão sendo ditas que seus sentimentos definem sua realidade. Pessoas que se sentem fraudes, como se estivessem fingindo ser alguém que não são. Pessoas que não têm senso de propósito ou chamado. Pessoas que não sabem no que acreditam ou por quê. Esses nós de identidade criam instabilidade porque não sabemos quem somos. Não podemos tomar boas decisões sobre para onde estamos indo. Nós vagamos. Mudamos com quem quer que tenha influência sobre nós no momento. Somos facilmente manipulados. Não temos fundação firme. Maria, tua identidade estava enraizada em ser a serva do Senhor, a serva da vontade de Deus, a mãe do Salvador. Tu sabias quem eras porque sabias de quem eras. Intercede por todos que estão confusos sobre sua identidade. Desemaranhe os nós de mentiras e engano. Ajuda-os a encontrar sua identidade em Cristo, a saber que são filhos amados de Deus, criados à sua imagem, redimidos por seu sangue, chamados à santidade, destinados à vida eterna. Mãe Maria, trazemos a ti o nó da espera por um cônjuge, e a solidão de ser solteiro quando se anseia por ser casado. Pessoas que oraram por anos por um marido ou esposa e ninguém veio. Pessoas que estão cansadas de esperar. Cansadas de primeiros encontros que não vão a lugar nenhum. Cansadas de relacionamentos que começam com promessa e terminam em decepção. Pessoas que se perguntam se Deus se esqueceu delas. Se são velhas demais.
danificadas demais, estranhas demais, exigentes demais, ou simplesmente indesejadas. Pessoas que veem seus amigos se casarem um por um enquanto permanecem sozinhas. Pessoas que sentem pressão da família que pergunta quando finalmente vão se acalmar. Pessoas que têm medo de nunca ter sua própria família. Pessoas que lutam com pureza enquanto esperam porque o desejo por intimidade é forte e a espera é tão longa. Esses nós de anseio não cumprido criam solidão e às vezes amargura, tornando difícil confiar no tempo de Deus e seu plano. Maria, tu recebeste José como teu marido no tempo perfeito de Deus. Teu casamento foi único, virginal, centrado no cuidado de Jesus. Tu não experimentaste o casamento da maneira que a maioria das pessoas experimenta, mas tu o experimentaste como Deus quis. Intercede por todos que estão esperando por um cônjuge. Desemaranhe os nós de solidão e impaciência. Se for tua vontade, traga a pessoa certa no momento certo. Se tu os estás chamando para uma vocação diferente, torna isso claro e dá-lhes paz. Ajuda-os a usar bem esta estação de solteirice, a crescer em santidade, a servir outros, a se tornarem a pessoa que precisam ser para o futuro que tu planejaste. Pai Celestial, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 13. Tu declaraste que conheces os planos que tens para nós, planos para nos prosperar e não para nos prejudicar, planos para nos dar esperança e um futuro. Tu prometeste que quando te invocarmos e viermos orar a ti, tu ouvirás. Quando te buscarmos de todo o nosso coração, te encontraremos. Senhor, estamos buscando-te hoje com todo o nosso coração. Estamos te invocando. Estamos orando a ti. Acreditamos que tu tens bons planos para nós mesmo quando nossas circunstâncias atuais sugerem o contrário. Confiamos que estás trabalhando todas as coisas juntas, para o bem daqueles que te amam e são chamados de acordo com teu propósito. Apegamo-nos à esperança de que nosso futuro está seguro em ti, que nenhum nó é emaranhado demais para te desatar, que nada é desperdiçado em tua economia, mas que até mesmo nosso sofrimento tem significado e propósito. Santíssima Virgem, desatadora dos nós, trazemos a ti o nó de gestações difíceis e medo por filhos não nascidos. Mães que foram ditas que seus bebês têm anormalidades. Gestações complicadas por doença ou risco à vida da mãe. Mulheres que tiveram múltiplos abortos e estão aterrorizadas de perder este filho também. Gestações que são de alto risco desde o início. Bebês que não estão se desenvolvendo adequadamente. Mães que estão grávidas em circunstâncias impossíveis sem apoio. Mães enfrentando pressão para abortar. Mães que estão doentes, com medo e incertas, se sobreviverão ao parto. Esses nós de medo por crianças não nascidas criam angústia que nenhuma mãe deveria suportar sozinha. Cada chute, cada consulta médica, cada momento traz ou alívio ou terror. Não conseguem descansar. Não conseguem parar de se preocupar. Negociam com Deus, prometendo qualquer coisa se ele apenas deixar seu bebê viver e ser saudável. Maria, tu carregaste Jesus sabendo que Simeão havia profetizado que ele seria um sinal de contradição, que uma espada perfuraria tua alma, que sua vida seria cheia de oposição. Tu não tiveste uma gravidez fácil e despreocupada. Tu viajaste enquanto grávida. Tu deste à luz longe de casa em um estábulo. Tu fugiste para o Egito com um recém-nascido para escapar dos soldados de Herodes que estavam matando bebês. Tu sabias o que significava temer pela vida de teu filho. Intercede por todas as mães carregando bebês hoje. Desemaranhe os nós de gestações complicadas. Protege estas crianças não nascidas. Traga-as com segurança ao mundo. Cura anormalidades. Preserva tanto mãe quanto filho. Dá paz às mães aterrorizadas. Ajuda-as a confiar que o Deus que teceu seus bebês juntos no ventre ama essas crianças ainda mais do que elas. Confiamos ao teu cuidado o nó da dor crônica que rouba a qualidade de vida. Dor que nunca para, que está presente a cada momento de cada dia. Dor que impede sono, impede atividades normais, impede alegria. Dor nas costas que torna impossível trabalhar. Dor nas articulações que torna difícil andar. Dores de cabeça que são companheiras constantes. Dor nervosa que parece fogo. Fibromialgia que faz tudo doer. Dor que médicos não podem explicar ou tratar efetivamente.
Dor que levou ao vício em medicamentos para a dor. Dor que faz as pessoas desejarem apenas morrer para fazê-la parar. A dor crônica é um tipo especial de sofrimento porque não há fim à vista, nenhuma expectativa de alívio. Passa apenas dia após dia de dor. Afeta humor, relacionamentos, trabalho, fé, tudo. As pessoas se sentem culpadas por reclamar porque a dor é invisível e outros não entendem. Sentem-se como um fardo para suas famílias. Sentem que Deus as abandonou a este sofrimento sem propósito. Maria, tu sofreste fisicamente na cruz, ficando por horas vendo teu filho morrer, incapaz de sentar, incapaz de partir, teu corpo doendo de exaustão e luto. Tu sabes o que significa suportar sofrimento físico que parece não ter fim. Intercede por todos que vivem com dor crônica. Desemaranhe os nós de sofrimento físico. Traga cura onde possível e resistência onde a cura é adiada. Ajuda-os a unir seu sofrimento com o de Cristo, a encontrar significado no mistério do sofrimento redentor, a confiar que Deus não se esqueceu deles. E trazemos a ti o nó do esgotamento ministerial e exaustão no serviço de Deus. Padres que estão sobrecarregados pelas demandas das paróquias. Irmãs e irmãos religiosos que estão cansados de anos de alto sacrifício. Ministros leigos que dão e dão até não restar nada. Pessoas em profissões de ajuda que absorvem a dor de todos os outros. Aqueles que servem na igreja enquanto recebem pouco apoio ou apreciação. Aqueles que se derramaram por outros e agora se sentem vazios, usados, ressentidos. Aqueles que começaram com tanta paixão e visão, mas agora apenas passam pelos movimentos. Aqueles que amam Deus, mas estão cansados das pessoas. Aqueles que se perguntam se seu serviço faz alguma diferença. Aqueles que são tentados a se afastar de tudo. Esses nós de esgotamento afetam aqueles que estão tentando fazer o bem, tentando servir, ou tentando amar como Jesus amou. O inimigo usa essa exaustão para desencorajar, para criar amargura, para roubar alegria, para fazer as pessoas questionarem seu chamado. Maria, tu serviste fielmente de maneiras escondidas pela maior parte de tua vida. Tu não recebeste reconhecimento ou aplausos. Tu não viste resultados imediatos do teu sim. Tu simplesmente continuaste amando, continuaste servindo, continuaste confiando. Intercede por todos que estão cansados no ministério. Desemaranhe os nós do esgotamento. Dá-lhes descanso e renovação. Ajuda-os a encontrar sua identidade em serem amados por Deus em vez do que realizam. Protege-os daqueles que os usariam. Cerca-os com apoio e encorajamento. Restaura sua alegria e seu senso de chamado. Mãe de Deus, trazemos a ti o nó das lutas educacionais e dificuldades de aprendizagem. Crianças que não conseguem acompanhar seus pares. Estudantes que trabalham 2 vezes mais para metade dos resultados. Pessoas com dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo ou outras condições que tornam o aprendizado difícil. Estudantes que foram rotulados como lentos ou estúpidos. Pessoas cuja inteligência não é reconhecida porque não se encaixam no sistema. Crianças sendo intimidadas porque são diferentes. Pais lutando para que seus filhos recebam a ajuda de que precisam. Estudantes enfrentando exames críticos e aterrorizados de que vão falhar. Pessoas cujos sonhos exigem educação que não conseguem completar. A vergonha de se sentir burro quando você está realmente tentando o seu melhor. Esses nós educacionais afetam não apenas notas, mas autoestima, oportunidades futuras e senso de valor. Maria, tu criaste Jesus em Nazaré, ensinando-o como mães ensinam seus filhos. Tu valorizaste aprendizado e crescimento. Tu ponderaste coisas em teu coração, que é outra forma de aprendizado. Intercede por todos que lutam com educação. Desemaranhe os nós das dificuldades de aprendizagem. Ajuda-os a encontrar o apoio e recursos certos. Dá-lhes professores que vejam seu potencial. Ajuda-os a descobrir como aprendem melhor. Protege-os do desânimo e vergonha. Abre caminhos para os futuros que tu planejaste para eles, mesmo que o caminho não pareça tradicional. Pai Celestial, o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21, que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com teu poder que está em ação dentro de nós. A ti seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações,
para todo o sempre. Senhor, nossas imaginações são limitadas. Mal podemos conceber como seria uma solução em algumas dessas situações. Mal ousamos esperar que as coisas possam verdadeiramente mudar. Mas Tu és capaz de fazer infinitamente mais. Teu poder é ilimitado. Tua criatividade é sem fim. Teus recursos são infinitos. Tu tens soluções em que não pensamos. Tu tens planos que ainda não podemos ver. Tu estás trabalhando de maneiras que não reconhecemos. Então trazemos esses nós a Ti, não com nossas expectativas limitadas, mas com mãos e corações abertos, pedindo que Tu faças o que somente Tu podes fazer, que realizes o que não podemos imaginar, que desemaranhe o que está impossivelmente emaranhado. Santíssima Virgem Maria, desatadora dos nós, estamos chegando ao fim desta oração, mas não ao fim de Tua intercessão. Tu continuarás trazendo essas necessidades diante de Teu Filho muito depois de terminarmos de orar. Tu continuarás desemaranhando esses nós dia a dia, fio por fio, com paciência e ternura maternal. Agradecemos por nos amar, por nunca desistir de nós, por ficar conosco em nossas horas mais escuras. Agradecemos por ser a mãe que Jesus nos deu, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos, a ajuda dos cristãos. Confiamos a nós mesmos e todas as nossas necessidades ao Teu cuidado. Pega cada nó que nomeamos hoje e todos aqueles que não conseguimos colocar em palavras, todas as lutas secretas conhecidas apenas por Deus, e apresenta-os a Teu Filho, com Tua poderosa intercessão. Pedimos tudo isto através de Jesus Cristo nosso Senhor, e que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, para todo o sempre. Fazemos esta oração através de Tua intercessão, Santíssima Mãe, confiantes de que nunca abandonarás aqueles que buscam Tua ajuda. Maria, desatadora dos nós, roga por nós. São José, protetor e provedor, rogai por nós. Todos vós, homens e mulheres santos, anjos e santos no céu, rogai por nós. Pedimos isto no poderoso nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por orar conosco hoje. Quero que você saiba que suas intenções, quer você as tenha falado em voz alta, ou guardado silenciosamente em seu coração, são lembradas. Deus ouviu cada palavra desta oração. Ele conhece cada nó que você está carregando. Ele vê suas lágrimas, suas lutas, seus medos, suas esperanças, e Ele já está trabalhando. Confie nisso. Acredite nisso. Agarre-se a isso quando nada parecer estar mudando. O Deus que começou uma boa obra em você, será fiel para completá-la. Maria, desatadora dos nós, está intercedendo por você agora mesmo. Ela está levando suas situações emaranhadas a seu Filho. Ela está pedindo a Ele para fazer milagres em sua vida. Ela está desemaranhando os fios com suas mãos gentis. Não perca a esperança. Não desista. A solução pode vir hoje, ou amanhã, ou no tempo perfeito de Deus que ainda não podemos ver, mas virá. Continue orando. Continue confiando. Continue acreditando. Antes de você ir, quero pedir que faça algo. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus aqui com você, se você acredita que o céu ouviu você hoje, por favor aperte o botão de curtir. Leva um segundo, mas diz ao YouTube que este conteúdo importa, de que as pessoas precisam dessas orações, que devemos continuar fazendo-as. Por favor, compartilhe este vídeo com alguém que está carregando nós que não pode desatar. Envie para um amigo que perdeu a esperança. Poste onde alguém que precisa ouvir isso vai encontrar. Você pode ser a resposta à oração de outra pessoa simplesmente compartilhando este vídeo. Inscreva-se neste canal e ative o sino de notificação para nunca perder nossas orações diárias. Oramos por cura, por solução, por situações impossíveis, por necessidades urgentes. Nos reunimos como uma comunidade de fé para elevar uns aos outros diante do trono de Deus. Você é parte desta comunidade agora. Você pertence aqui. Suas orações importam. Sua fé importa. Você importa. Também quero convidá-lo a se tornar um membro deste canal se sentir-se levado a apoiar este ministério. Quando você se torna um membro, santas missas são oferecidas por suas intenções. Seu apoio nos permite continuar criando essas orações e alcançando pessoas ao redor do mundo que estão desesperadas por esperança. Mas quer você possa contribuir financeiramente ou não, você é valorizado aqui.
Sua presença é um presente. Vá agora em paz, sabendo que você é amado, que você não está sozinho, e que Maria, desatadora dos nós, já está trabalhando em sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça sua face brilhar sobre ti e seja gracioso contigo. Que Ele volte sua face para ti e te dê paz. Até orarmos novamente, mantenha a fé. Deus é bom. O tempo todo. Amém.